Olá, gostaria de avisar que abri as inscrições para um curso de iniciação à filosofia com Henrique Weil. Nesse curso, leremos ao longo de 6 meses esta obra-prima, ou teremos ela por base de nossas discussões, que é Logique de la Philosophie, de Henrique Weil, publicado pela Avram em 1950, livro que, portanto, completa 75 anos este ano, né, de 2025. Irei utilizar, claro, não só esta que é a primeira edição, mas a sua tradução, né, brasileira, editada pela Realizações, uma tradução boa que aqui e ali, né, precisa de algum esclarecimento e para isso irei recorrer ao texto original. Vocês encontram na descrição um link com mais informações e instruções acerca de como se inscrever, como funcionarão as aulas, etc. Aviso desde logo que as inscrições abertas são referentes apenas ao primeiro mês. É algo experimental. Vamos lendo, vamos conversando e se um número suficiente de pessoas perdurar, né, nós vamos até o fim do livro ao longo de 6 meses. Não significa que se não houver um número mínimo eu não vá, por exemplo, trabalhar com determinadas pessoas, mas aí o esquema muda e a gente conversa, se torna uma investigação mais particular, o que por mim também não tem problema, né? Mas a princípio é uma turma, né, para o primeiro mês, segundo mês, até chegarmos ao sexto. Veremos como a coisa transcorre. Evidentemente, eu não estou me lançando a esse projeto apenas por conta da efeméride de o livro completar 75 anos, mas por motivos mais pessoais e imagino que mais convenientes, não só para mim, né? Senão ficaria eu apenas sozinho estudando esta obra e lucubrando acerca dela, apenas em minhas anotações, ou meu blog, eu sei lá. Eu acredito que este volume de Henrique Weil ele nos chama a certo chão da filosofia que vejo hoje em dia faltar a grande parte das pessoas que se interessam por filosofia, tanto aquelas que estão se aproximando pela primeira vez, como, pior ainda, aquelas que já estão demasiado acostumadas a ler textos filosóficos, a discutir supostamente filosofia e assim por diante. E quando digo isso, eu não estou me referindo, por exemplo, apenas, como muitos podem pensar, ao que transcorre na academia, né? Vocês sabem, eu vivo com um pé dentro da academia, outro fora, concluí recentemente meu doutorado, estou envolvido em alguns projetos de natureza acadêmica, mas também sempre corri por fora e assim seguirei, sei lá por quanto tempo. Então, eu não penso apenas no que se passa dentro da academia, mas pior ainda, em muito do que se passa fora da academia e até contra a academia. Então, se nós temos, né, nas universidades uma hipertrofia terminológica, uma concentração, né, muito alta em elementos que, no fim das contas, são acessórios para a, o ato de fazer filosofia. Bom, né, se nós temos tudo isso lá, não, por outro lado, eu começo a perceber que muitas das pessoas que vêm buscando filosofia de maneira autodidata ou com auxílio de ferramentas online, de cursos online e assim por diante, estão rapidamente se perdendo em certas discussões, em certa superfície da discussão filosófica, em grande medida porque começam também a reagir ao que vem como superficialidade do meio online, etc. Então, o cara acaba, de certa forma, emulando a academia, não no que ela tem de melhor,
mas no que ela tem de pior para se voltar contra a... para não querer participar, né, da vulgaridade, das discussões online, das redes sociais, etc. Não, agora eu sou uma pessoa séria e só escrevo de maneira incompreensível. Se tu não leste Edmund Husserl, o problema é teu, tu não vais entender a terminologia que eu emprego e assim por diante. Eu estou falando para os profissionais, etc. Né? Isso é muito comum. Não só no Brasil, como tenho acompanhado, né? No mundo de língua inglesa, por exemplo, sobretudo, isso é curioso, nos meios conservadores há uma grande preferência por uma espécie de esoterismo nas discussões filosóficas. Basta ver o sucesso que tem feito Nick Land. Nick Land possui textos, em alguma medida, até ilegíveis, né? Outros estão na fronteira da ficção científica e da filosofia. Esses são textos que eu acho mais interessantes, embora talvez não filosoficamente. Mas, enfim, deu um exemplo, poderia dar outros. Na França, isso é um problema crônico, né? Nós temos teólogos católicos que escrevem igualzinho a Derrida, dizendo coisas absolutamente contrárias à filosofia da desconstrução, mas que todos se movem nesse terreno, nesse patamar, como eu falava antes, de hipertrofia da filosofia, que causa estranheza à pessoa que chega e se depara com isso e pensa, tá, mas a que se destina tudo isso? Hã? Por que eu iria me interessar por isso? Há também, por outro lado, embora eu não note isso tanto no Brasil, mas acho que justamente por isso o Brasil tem posições muito originais para levar a outras partes do mundo, para fazer conhecer os interessados em filosofia em outras partes do mundo. Eu noto também um cansaço da filosofia. Vocês podem procurar nas últimas semanas, na minha newsletter, os textos ficam abrigados no meu site, ronaldrobson.com.br. Vocês podem procurar um texto em que eu discuto o fato de que nem sempre existiu filosofia e nada nos garante de que ela existirá sempre, né? O filósofo não é um deus, né? E muito menos Deus, né? A ideia de que a filosofia seja o último patamar da racionalidade, uma espécie de hegelianismo pós-hegeliano, né? Pelo qual nós permaneceremos filosofando até a consumação dos séculos, etc., ela é uma fantasia de filósofos, né? Nós não temos certeza absoluta alguma disso. Algo em alguma medida é discutido nesse livro de Eric Weyer. Então, diante desse fato, algumas pessoas se perguntam, notando, por outro lado, essa hipertrofia do discurso filosófico, e notando que muitas vezes hoje, algumas das pessoas que estão falando as coisas mais interessantes não estão falando no âmbito da filosofia, estão empregando outras linguagens, estão empregando outras ferramentas, às vezes de natureza artística, né, artístico-literária, né? Outras pessoas perguntam, né, acerca do que fazer desse cansaço da filosofia, o que ele indica. Vejam que boa parte do que se fez em filosofia, e sobretudo em filosofia política, nas últimas décadas, acabou girando em torno, direta ou indiretamente, de certa ideia de fim da história, como se nós estivéssemos na ressaca da história, acabou a filosofia, acabaram as chamadas grandes narrativas, toda aquela conversa em torno de Lyotard, etc. E agora nós estamos num grande piquenique, num período pós-histórico, fazendo filosofia para adiar o reconhecimento de que, bem, algo muito estranho se passou e nós temos de fazer algo a respeito disso. Nos termos da lógica da filosofia de Weyer, nós nos deparamos com o mundo da violência, que é um mundo em que a desrazão, né, abriu frestas em certo contrato de ideias que regiam um certo meio, né? Então, tudo que era sagrado
não estritamente, né, no sentido religioso, mas sagrado no sentido de ser colocado à parte para ser intocável, tudo isso foi questionado, né? Nós não temos mais consenso nem acerca do que seja um homem ou uma mulher, um consenso acerca acerca de qual é o ponto em que a vida humana se torna inviolável ou não. É só apenas de 1 ano até os 60 anos. Antes de 1 ano pode matar, pode matar com aborto, e depois dos 60 pode matar com a eutanásia. Enfim, eu estou fazendo caricatura, mas apenas para vocês entenderem a que estou me referindo. Então, assim, coisas muito elementares foram questionadas. E quando se introduz essa fissura, como diz Weil, bom, nós temos de repensar tudo. Nós temos de repensar esse regime do diálogo. Essa palavra tão desgastada, chatíssima, aliás, no Brasil, né? As pessoas, quando querem parecer muito boas, gentis e quase santas, começam a falar, não, vamos estabelecer o diálogo. Evidentemente, não é no sentido gasto e demagógico que Weil emprega o termo, é no sentido muito preciso, que eu lhes convido a conhecer no texto que estará linkado abaixo deste vídeo, para o meu site. Então, como eu dizia, nós vivemos uma época de hipertrofia do discurso filosófico. Por outro lado, nós temos um verdadeiro cansaço da filosofia, de maneira que a própria filosofia se tornou, em grande medida, uma expressão desse cansaço. E nós temos uma abertura, né, uma fissura total no edifício da civilização, tal como nós a compreendíamos. Não estou dizendo que seja bom, nem que seja ruim, como já esclareci em aulas, em textos, etc. Não existe nada de intrinsecamente mal no fato de o Ocidente acabar tal como o conhecíamos. Até porque, segundo acredito, o Brasil nunca participou exatamente desse negócio, né? O mundo ibérico, o mundo hispano-tropical, o mundo o mundo que o português criou, né, para utilizar o título do livro famoso, sempre correu mais ou menos por fora disso, né? De alguma maneira, como assinalei no último curso que eu dei, a Alegoria do Mundo, o novo mundo assinalou o fim daquilo que eu chamava de ciclo hermenêutico da modernidade. De alguma maneira, nós de fato somos o novo mundo. Nós, a rigor, somos, mas num plano de ideias muito mais radicais do que, a princípio, os próprios europeus, preocupados com uma reflexão acerca da pós-história, poderiam imaginar. Mas, enfim, isso está discutido lá, eu não vou voltar a isso aqui agora. Talvez, ao longo das discussões desse curso sobre eu volte a algumas dessas questões. Então, assim, eu não digo assim, nós temos que defender o Ocidente e tal. E eu não falo isso, como eu vejo muita gente, simplesmente para irritar conservador, sei lá o quê. Não. Até porque eu me considero um conservador, mas, enfim. Mas simplesmente porque eu acredito que as coisas têm uma finalidade. Quando elas não se prestam a essa finalidade, é porque elas já não são o que eram. Então, enfim, isso é um parêntese. Então, nós temos de voltar a coisas muito elementares acerca de filosofia, mas nós não podemos ficar sempre fazendo uma filosofia que, a pretexto de ocupar-se desse adiamento de algo que nunca vem, de algo que nunca se define como querido, como desejável, né? Para não fazer que seja apenas mais uma filosofia do cansaço, a gente não pode ficar fazendo apenas uma iniciação, uma introdução. Vamos agora recomeçar a filosofia em outras bases, a menos que isso, de fato, represente um esforço de fixar os elementos fundamentais da vida que tornam a filosofia necessária. Em grande parte, hoje, o que eu sinto quando eu vou ler uma página de algum filósofo é isso. Esse cara não precisava ter escrito isto. Por que esse cara está falando isso, né? Qual é a necessidade intrínseca?
Meu Deus, Aristóteles já existiu, Leibniz já existiu. Bem, eu entendo que, em certo sentido, cada geração tem de redescobrir a filosofia à sua maneira. Não é simplesmente uma questão de pegar o fio da meada e seguir adiante. Não, é como se a gente tivesse sempre de recomeçar. Recomeçar, aproveitando, claro, que outros nos legaram. Né? Eu não estou dizendo que não se deva fazer isso, né? Mas deve-se fazer isso por necessidade. O filósofo é filósofo por necessidade e é isso que está na base desta obra de Henrique Weil. Weil nos familiariza com um fato muito básico da vida, vamos dizer assim, erudita, de quem se ocupa, em geral, de livros, e especificamente, né, da leitura de livros de filosofia, que é o seguinte: se de manhã tu lês uma página de Immanuel Kant e de tarde tu lês uma página de Ortega y Gasset, o que, o que irá chocar de imediato a pessoa não é o fato de que as ideias sejam muito diferentes, né, de um autor para outro. Não é tampouco o fato, embora seja um fato bastante impressionante, bastante significativo, de que o estilo de um autor e outro, né, diverge assim radicalmente. Né? De um lado, nós temos aquela exuberância da prosa hispânica, com uma limpidez, uma clareza mediterrânea. E de outro lado, nós temos uma prosa convoluta, densa, tersa, sorumbática, pesada, aquela prosa germânica. Mais do que isso que choca é que nós vemos posturas, né? Nós vemos posicionamentos, modos de portar-se diante da realidade muito diferentes. É um choque que nós temos, por exemplo, ao vermos, por exemplo, se tu apreciares, digamos, esportes de combate, quando tu vês dois lutadores que vêm de estilos muito diferentes e vão, digamos, para as artes marciais mistas. Então tu vês que o modo do cara portar-se diante do adversário é muito diferente. Ou seja, tu tens ambiências, né? Esse é um termo, aliás, que o Hans Ulrich Gumbert vem empregando bastante, é um termo muito preciso e que eu tenho também empregado. Ainda bem que eu acabei descobrindo depois que ele estava fazendo esse emprego, não estou fazendo aqui nenhuma comparação entre mim e ele, tá? Perfeito. Descobri depois que ele estava fazendo esse uso, mas fiquei muito feliz, porque, bom, tem alguém aqui que está tentando falar da mesma coisa. Então, você tem ambiências mentais, né? Você tem, digamos, colors of the mind, como diz o título do livro do Angus Fletcher, muito diversas. E a isso, Henrique Weil designará simplesmente atitude. Então, filosofias são definidas por atitudes. Elas nascem dessas atitudes. Mas, daí a questão da necessidade, mas nem todo homem é filósofo. Embora todo filósofo seja homem, né? Seja ser humano, né? Para não ferir suscetibilidades. Né? Então, qualquer ser humano tem uma postura diante da vida, só que essa postura pode ser mais refletida ou menos refletida. Na medida em que um ser humano toma a sua atitude e a articula segundo os padrões da formalidade do discurso, na medida em que traduz, né, para o nível da consciência aquilo que estava no nível geral da vida, essa pessoa ascende da atitude para aquilo que Weil chama de categoria. E quem se ocupa de categorias nesse sentido específico, segundo ele, são os filósofos. Então, nós temos sempre, segundo Weil, de partir
da atitude do homem não filósofo, da atitude de simplesmente postar-se diante da vida. É isso que, em última medida, irá definir aquilo que encontraremos, por exemplo, na conduta de um filósofo e na expressão que ele dá a essa conduta, por exemplo, ao registrá-lo num texto, numa aula, numa entrevista e assim por diante. Né? Essa passagem da atitude para a categoria não se dá de maneira fortuita. Ela possui, por assim dizer, uma história, ela tem uma unidade processual. Né? E cada categoria, para emergir historicamente, precisa de uma categoria prévia que a ampare e assim por diante. Até chegarmos, por exemplo, na própria ideia do despertar para a verdade. Delimitar a esfera da formalidade rigorosa do discurso e dizer o que está dentro dela e o que não está. Daí uma categoria inicial, que é a categoria de verdade. Né? Então, da atitude você extrai, né, esse seu patamar abstrato, né, que é a categoria. Então, Weil irá operar sempre dentro dessas dualidades. Existe uma lógica da filosofia, que é o modo como essas categorias se articulam em sucessão na história, como depurações, como, por assim dizer, resultados do compromisso ético de indivíduos particulares que decidiram não permitir-se serem coerentes. Né? Existe, enfim, uma sucessão de modos desse comportamento. Isso define a lógica da filosofia, que irá operar via certas dualidades. A atitude, a categoria, a racionalidade, a violência. Né? A vida, né, do homem não filosófico e a vida do filósofo. E isso dará origem a certos modos de fazer filosofia, a certos modos de empregar essas categorias. De maneira que quem está preocupado, por exemplo, com a categoria da personalidade, já precisa, de alguma maneira, ter encarado certo comportamento, ou melhor, ter se comportado frente à realidade através da categoria de Deus, a qual pressupõe que se tenha enfrentado a realidade anteriormente através da categoria de ser, e assim, né, a de principium. Então, é um esforço de familiarizar o leitor, esta obra, Lógica da Filosofia, é um esforço de familiarizar o leitor não com uma história da filosofia, não com temas filosóficos, mas com certos modos de fazer filosofia e os problemas que são rotineiros a esses modos de fazer filosofia. Da mesma maneira que, se tu te comportas na tua vida diária de uma certa maneira, tu tens propensão a ter certo tipo de problema, assim também o filósofo, se ele se comporta, se ele tem uma moldura categorial em relação à realidade, se ele tem esta moldura, ele tenderá a enfrentar estes tipos de problema. Se ele tem esta outra moldura, ele tenderá a enfrentar estes outros tipos de problema. E assim por diante. Isso, a meu ver, traz para o primeiro plano do estudo filosófico a necessidade da filosofia. Em que medida ela é necessária? Por que ela é necessária? O que, de certa forma, cada época pode pedir do filósofo? Nós temos aquela famosa ideia da Suzanne Langer, segundo a qual cada época tem um certo horizonte de perguntas possíveis. Né? E a filosofia, ao estudarmos a história da filosofia, nós temos de recuperar o horizonte de perguntas possíveis de cada época para entender do que os filósofos estão falando. Isso é como dizer, nós temos de entender por que esse cara achou necessário fazer filosofia. Hã? E bem, Henrique Weil nos dá uma moldura muito interessante pela qual compreender a necessidade da filosofia, compreender, enfim, isso que ele chama, no fim das contas, de lógica da filosofia. Bom, leiam o texto que está linkado aí embaixo.
inscrevam-se no curso. Eu estou bastante empolgado pela recepção que algumas pessoas deram ao projeto e saibam que sempre as minhas iniciativas participam pessoas que são mais talentosas, muito mais talentosas do que eu e que sempre me enobrecem com a sua presença e, mais ainda, enobrecem aos demais, porque todo mundo acaba aprendendo com essas outras pessoas. E por isso eu costumo dizer que muitas vezes eu tenho mais colegas do que alunos, né, nos projetos que levo a cabo. Tá bom? Então é isso. Até breve.